Olá, seja muito bem-vindo ao Conta Corrente Especial. Hoje a gente vai conversar com o empreendedor que criou a maior rede de fast food de culinária árabe do mundo. São 430 lojas espalhadas pelo Brasil em 120 cidades, um quadro de 22 mil colaboradores. E ao longo da trajetória da empresa, já foram mais de 7,6 bilhões de esfirras vendidas, o equivalente a mais de uma unidade por habitante do planeta. A entrevista é com o fundador e presidente do Habib's, Alberto Saraiva. Alberto, muito obrigado por sua presença aqui, é um prazer te entrevistar. Estou feliz aqui de estar com você, Doni, e aqui nesse programa Conta Corrente de sucesso aí que todo mundo vê e todo mundo quer saber das novidades. Maravilha, Alberto, muito obrigado. Bom, você sempre teve o tino empreendedor e a gente vai falar sobre isso aqui, mas você pensou que chegaria tão alto? Na verdade não, né? Eu acho que o ser humano, às vezes as pessoas perguntam a característica do empreendedor, né? Eu acho que a característica inicial começa pelo que ele tem no coração e na mente. O desejo de vencer, o desejo de acreditar no futuro, o desejo de sonhar com coisas maiores, o desejo de saber que um dia você vai conquistar o seu sonho e aquilo que você quer. E você tinha um sonho tão grande? Então, eu sempre sonhei. Essa talvez seja a maior herança que eu herdei do meu pai. Meu pai eram pessoas humildes, imigrantes lá de Portugal, que vieram para cá sem nenhuma promessa de emprego, sem nenhum estudo, né? E o que eu mais aprendi com eles, a grande herança, foi a herança de sonhar, né? De acreditar no futuro, de acreditar num dia melhor. Então, eu sempre não sabia onde ia chegar, mas sabia que eu ia chegar em algum lugar, porque a minha vontade, meu desejo de vencer na vida era muito grande. Vamos entender então o tamanho dessa empresa para ver onde você chegou. Alguns números, só para dar a dimensão do negócio. Quantas esfirras são vendidas? Esse ano nós estamos batendo o recorde de venda de esfirra. Nós somos 700 milhões de unidades. São quase 3 esfirras por habitante, né? Lançamos o bolinho de bacalhau, que tem a ver com a minha origem portuguesa. Eu fui para Portugal e trouxe alguns produtos de lá. O pastelzinho de Belém e o bolinho de bacalhau. Bolinho de bacalhau nós vamos atingir cerca de 100 milhões de unidades. O quibe frito, que é um produto característico da colônia árabe, 30 milhões de unidades. No ano? No ano. Na verdade, os números do Habib são muito grandes, porque a gente tem essa política de associar qualidade com preço acessível, não preço barato, preço acessível, né? Eu costumo dizer que a gente democratizou, a gente socializou a comida árabe, nós tornamos acessível a grande população. São 200 milhões de clientes que passam pelas nossas lojas durante o ano. Agora, qual é o segredo para manter preço baixo? Isso não envolve mexer em ingredientes também, comprometer a qualidade? Então, isso aí que é o grande segredo e que as pessoas não sabem, porque normalmente, quando você tem qualidade, os preços são maiores, né? E nós conseguimos associar qualidade com preço baixo. Primeiro, por uma história de vida que eu tive, né? Eu tinha uma padaria onde meu pai foi assassinado e eu tive que assumir essa padaria, que eu não tinha nenhum cliente. E a maneira que eu adquiri os clientes foi colocando o pãozinho 30% mais barato que a tabela da Sunab, que a tabela do governo. E aí eu descobri que quando você coloca muito mais barato, você tem um mundo de clientes na sua porta e as coisas se tornam acessíveis, né? Se tornam mais fácil de vencer. E eu apliquei isso. Lógico que vieram outras coisas depois. Por exemplo, a verticalização, né? O Habib's, os principais produtos, nós dominamos a cadeia, né? Um exemplo, o laticínio. Nós pegamos o leite, são quase 150 mil litros de leite por dia, captamos o leite, produzimos o queijo no outro dia, e no outro dia o queijo está nas lojas. Isso permite que você tenha qualidade, porque você controla todo o fluxo, né? Você controla toda a produção, você controla todos os custos, você elimina o atravessador, né? Isso faz com que você tenha qualidade e preço acessível. Uma coisa que seria difícil se esse queijo, por exemplo, fosse terceirizado. Alberto, quero dar um zoom nessa história para entender um pouco como você passou de um estudante de medicina lá em 72, tendo nascido em Portugal, estudando aqui em São Paulo, para hoje um mega empresário que é nesse segmento de fast food. Tenta fazer um breve histórico, então. Vamos lá. Em 72, a sua trajetória de futuro médico foi interrompida por uma tragédia familiar. O que aconteceu e o que você lembra daquele momento? Então, eu fiquei vivendo em Santo Antônio da Platina, no norte do Paraná, até os 17 anos. E o meu sonho era ser médico. Vim para cá, para o Brasil, fiquei 3 anos para conseguir entrar na faculdade de medicina, mas persisti. É uma característica do empreendedor. Aquele que persiste, que luta e que acredita e que vai até o fim e que não desiste nas dificuldades, né? Aí eu consegui entrar na faculdade de medicina. E quando eu estava em agosto do primeiro ano da faculdade de medicina, meu pai veio para cá, então, morava em Santo Antônio da Platina, e comprou uma padaria
antiga e tudo mais. E no 19º dia ele sofreu um assalto e faleceu nesse assalto. Eu fui levar meu pai num domingo, às 16 horas para ele trabalhar. Às 23 horas eu fui buscar meu pai, ele estava morto, estava estendido no chão, tinha sido assaltado, né? E aí então mudou toda a minha vida, mudou toda a minha trajetória, perdi meus sonhos, perdi minha crença em Deus, perdi uma série de coisas, né? E tive que enfrentar aquela padaria, né? Eu não conseguia entender por que tinha acontecido aquilo na minha vida. A padaria era a pior padaria que podia existir no mundo. Ela estava cercada por outras 5 padarias. Era velha, era ultrapassada, não tinha equipamentos bons, funcionários qualificados, não existia. Só tinha uma coisa dentro da padaria que era a minha vontade de fazer aquilo dar certo, né? Não dava lucro? Não dava lucro, fechava no prejuízo. Eu cheguei até a pensar, né, em fechar a padaria, né? Eu tive até, às vezes eu lembro uma história que tem muito a ver com a fé. Outra característica do empreendedor, você acreditar, né? Você ter a crença, né? E eu, numa madrugada, eu peguei um taxista, né? Peguei um táxi e fui para a padaria, e resolvi, não sei por que motivo, contar essa história para o taxista, né? E disse para ele, olha, hoje vai ser meu último dia, está acontecendo isso, só tem problema, só tem dificuldade, a padaria só dá prejuízo, hoje vai ser meu último dia da padaria, eu vou fechar a padaria a partir da manhã. Eu tinha decidido isso. E, surpreendentemente, o taxista repetiu, né, algumas frases que meu pai costumava dizer quando eu não conseguia entrar na faculdade de medicina. Porque eu não entrava na faculdade de medicina e eu queria desistir, né? Porque, já tinha feito cursinho 2 anos. E ele sempre falava, não desista, filho, é preciso caminhar, você vai conseguir. E não sei por que motivo o taxista repetiu as mesmas palavras. Exatamente as mesmas palavras. Eu fiquei muito emocionado, né? Minhas pernas, quando eu fiquei de pé, minhas pernas tremeram, minha voz emudeceu, fiquei impressionado. E eu, com a minha fé que eu tinha, né, e que eu tenho, eu acreditei que aquilo tinha sido uma mensagem de Deus, uma mensagem de Jesus Cristo na minha vida, e que aquilo poderia mudar a minha vida. Eu entrei para dentro da padaria, ajoelhei, fiz uma oração para Deus, pedi perdão pela revolta que eu carregava no meu coração, que era uma revolta muito grande, de ter perdido meu grande ídolo, né, meu pai. E a partir daquele dia minha vida mudou, né? Eu fui para dentro da padaria, virei padeiro, não precisava mais dos padeiros, contratei melhor. E foi aí que eu tive a ideia de colocar o pãozinho 30% mais barato. E surgiu um cliente novo na minha padaria, o padeiro de rua, que era aquele indivíduo que comprava os pães na tua padaria e ia vender nos bares, nos condomínios, nos edifícios de luxo e tudo mais. Por quê? Porque era 30% mais barato. E esses padeiros não compravam 10 pães, 20, comprava 100, 200, 500. E de uma hora para outra, a minha vida mudou. Eu tinha muitos padeiros de rua e a minha padaria, que era a pior, passou a ser a melhor padaria. E você vendeu a padaria depois, passou a empreender em outros segmentos, né? Teve pizzaria, então, 1 ano e meio depois eu voltei a estudar a faculdade de medicina, porque eu queria ser médico, né? Eu me formei. CRM 41.683. Não usei, mas me formei, né? E nesse período todo, o que eu fazia? Eu montava negócios e os vendia, porque eu não tinha condições de ficar no tempo integral. Medicina é período integral, né? Então, em Guarulhos, eu tive a Casa do Pastel, vendia só pastel. Na Xavier de Toledo, eu tive a Casa do Nhoque, vendia só nhoque. Depois eu tive a Casa da Pizza Rodízio, vendia só pizza. Os lançamentos dessas pizzarias rodízios que tiveram no passado, eu estava por trás disso aí, né? Eu me especializei em alguns produtos e aplicava a filosofia de associar qualidade com preço baixo. Não preço baixo. Esse ingrediente sempre teve associado aos seus negócios. Esse foi a fórmula do sucesso que eu tive na minha vida, foi eu ter aprendido, né, a fazer os produtos, a dar qualidade para esses produtos e a vender a preço acessível. Porque eu sabia em muita quantidade. Sempre. Aí é que fecha a equação, né? Eu tinha a Casa da Pizza Rodízio, eu chegava a vender 4.000 pizzas num sábado, né? Ficava com a mão inchada de tanto abrir disco de pizza que eu fazia. Usava mussarela da melhor qualidade, usava calabresa da Sadia, usava azeite, eu punha um azeite galo. E as pessoas não entendiam, né? Como é que podia vender por aquele preço, né? Os jovens disputavam quem comia mais pedaço de pizza. Tinha jovem que comia
30 pedaços de pizza, né? Porque podia comer à vontade. A média era 12, 8, 10 pedaços, né? Então isso vinha um volume muito grande de clientes. E quando você tem o cliente dentro da loja, seja em qualquer negócio do mundo que você tiver, se você tiver cliente, você vai vencer, né? Então, o grande desafio qual é? É trazer o cliente para dentro da loja. É ter ele, você, de manhã, de tarde, de noite, é ter ele no drive-thru, no delivery, na viagem, é ele estar associado com a tua marca e se identificar a isso, né? Os nossos clientes, por exemplo, tem clientes que vai 7, 8, 10 vezes por mês no Habib's, né? Por quê? Tem variedade, né? Você pode comer uma pizza, você pode comer um beirute, você pode comer um prato árabe, você pode comer tudo isso, permite com que uma maior quantidade de vezes. E como a culinária árabe entrou na vida de um português morando no Brasil? Em que momento ela passa a fazer parte da sua receita? Então, o empresário também, o empreendedor também tem que ter sorte em algum momento e precisa estar no lugar certo, no momento certo, né? E principalmente enxergar as oportunidades. As pessoas têm muitas oportunidades na vida e vivem dizendo que não tiveram. Na verdade, elas tiveram, mas não viram, não deram valor para aquilo, né? Eu estava, quando eu tinha a casa do pastel, veio um senhor de mais de 70 e poucos anos, veio me pedir emprego. Falou, pô, eu moro aqui na frente, na Lins e Vasconcelos. Eu moro aqui em frente, nesse prédio, o senhor está montando essa lanchonete, deixa eu vir trabalhar. Eu, com dó do velhinho, mas sempre com respeito, perguntei, falou, mas o senhor já tem tanta idade. Mas eu moro aqui, é só atravessar a rua. Eu falei, o que o senhor sabe fazer? Ele falou, eu sei fazer rombos, tabule, quibe cru, coalhada, kafta, abobrinha, esfirra, quibe. Tinha sido o maior cozinheiro árabe. Tinha trabalhado durante 30, 40 anos, tinha trabalhado na 25 de março, né? Eu falei, nossa, olha que oportunidade que eu estou tendo, né? Com esse senhor, Paulo Abud, eu aprendi toda a culinária árabe. Porque eu lembro da padaria, que eu tinha que ficar dentro para fazer os pães. Eu aprendi que a gente precisa saber aquilo que a gente faz e aonde a gente está metido. A gente precisa ser um especialista naquilo que a gente faz, né? E com isso, então, eu aprendi a culinária árabe e falei, nossa, comida árabe. Poucas pessoas têm. Tinha 2, 3 marcas, né? E marcas que, o privilégio só de pessoas de poder aquisitivo alto, privilégio de uma minoria, né? E a comida árabe é uma comida aceitável. Eu não conseguia entender como é que os árabes não tinham descoberto que a esfirra era um produto de grande aceitação, que a esfirra podia ter qualidade e ser vendida num preço acessível. E foi daí então que eu tive a ideia do Habib's, né? Eu escrevi todas as receitas que eu sabia. O Habib's tem pastel. Por quê? Porque eu tinha a casa do pastel, né? O Habib's tem fogatza, por quê? Porque eu tinha montado a casa da fogatza. O Habib's tinha pizza, por quê? Porque eu tinha montado a casa da pizza. Então eu peguei toda essa culinária árabe e resolvi montar. Aí eu não tinha um nome, né? E tinha um amigo meu, o Nelson Libos, que era um grande amigo meu, e eu falei para ele era árabe, eu falei, pô, Nelson, me dá uma sugestão, tô com a ideia de fazer isso e tal, que nome você acha que eu devo colocar? Ele falou, pô, ele respondeu na hora, ele falou, pô, como é que eu chamo meus amigos? Habib. Eu falei, então, Habib's significa amigo, significa querido, significa carinhoso. Mais uma vez, dei sorte, porque o nome não estava registrado, e aí então nós criamos a logomarca e abrimos a primeira Habib's na rua Serra Corá em 1988. Nesse ano está fazendo 25 anos de existência. 25. Alberto Saraiva, a gente já continua essa conversa. Vamos agora para um rápido intervalo. E na volta, as estratégias que fizeram o negócio dar certo, as franquias e as dicas do Alberto Saraiva para quem quer empreender. O Conta Corrente volta já. Estamos de volta com Conta Corrente Especial, hoje entrevistando o fundador da maior rede de fast food de culinária árabe do mundo, Alberto Saraiva. Alberto, você define como sucesso e fracasso? Eu acho que sucesso é aquilo que você planeja, né, e dá certo. Não é pelo tamanho, e sim pelo que você planeja. Você pode planejar uma coisa pequena e dá certo, e pode planejar uma coisa grande e dá certo também, né? E fracasso é aquilo que você planeja e por algum motivo não dá certo, né? Eu não acredito muito no fracasso, eu acredito mais no sucesso, porque o fracasso faz parte da vida. Durante todos esses 25 anos eu tive alguns fracassos, mas na verdade os fracassos foram os meus melhores amigos, foi onde eu mais aprendi. Você jamais esquece uma história de um fracasso, porque ele marca a sua vida, né? E a partir daí você adquire novos conhecimentos, você adquire aquilo que as pessoas que não passaram pelo fracasso não têm,
né? Então, eu acho que o fracasso, na verdade, é um grande ensinamento, né? O que não pode acontecer é que algumas pessoas fracassam e trazem isso como se fosse um fracasso pessoal, como se fosse uma incapacidade, como se fosse um projeto errado, e se desvalorizam por isso, né? Então esse talvez tenha sido um grande ensinamento também do meu pai que passou para mim. Eu acho que o fracasso é a forma de você se fortalecer mais. É duro levantar, é duro começar de novo, é duro você passar por uma coisa negativa, né? Mas quando a pessoa tem, aí volta o desejo de vencer, o desejo de acreditar, e quando a pessoa acredita num sonho, independente do tempo que vai acontecer esse sonho, se vai demorar muito ou pouco, o fracasso então passa a ser algo de bom na sua vida. Então acho que o sucesso é isso. Sucesso é você planificar aí, né, uma lojinha de comida árabe, de repente ela se tornar a maior do mundo, a maior rede do mundo, né? Quando que eu podia imaginar aquela lojinha pequenininha na Céu Corá, que eu acordava às 4 horas da madrugada lá, com dois ajudantes para fazer a comida, para cortar cebola, para descascar cebola, cortar cebola, fazer o tempero da carne de esfirra, abrir o pão sírio. Quando que eu podia imaginar que nós íamos se tornar a maior rede de comida árabe do mundo, né? O que tinha ali? Ali tinha muito mais do que uma lojinha. Ali tinha muito mais do que aquele pequeno negócio. Ali tinha um sonho, ali tinha o desejo de dar certo, ali tinha a vontade de crescer, ali tinha a vontade de ir para frente, independente do tamanho, né? Muitas vezes as pessoas querem achar um grande negócio e já darem certo na vida. Não é assim que acontece. As coisas é degrau, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não dá para você pular do primeiro para o 10º. Então eu acho que quando a pessoa acredita no pouco que tem, naquilo que está começando, tem um caminho mais fácil de obter o sucesso. Porque o sucesso é lento, é gradativo, né? Algumas pessoas ganham na loteria e depois de 2 meses não tem nada. Quer dizer, até faz mal quando ele vem muito rápido, né? Então, é um processo lento, gradativo, que você vai adquirindo confiança, você vai entendendo melhor do seu negócio, você vai se motivando mais, você vai criando pessoas ao seu redor, você vai inovando, e essa série de coisas é que determinam o sucesso de um negócio, de um empreendimento ou até mesmo pessoal. Você falou de sonho. Qual é hoje um sonho que você tem que ainda não realizou? O sonho que eu tenho é que a minha empresa se perenize, né? Que ela passe para os meus filhos. Nós somos uma empresa familiar. Os filhos já trabalham nela hoje? Trabalha a mais velha, porque eu casei com 35 anos, né, e tenho 5 filhos. E a mais velha acabou de se formar agora pela INSPER, fala 3, 4, 5 idiomas, está preparada para isso e começou já a trabalhar. O meu segundo filho tem apenas 20 anos, está em Boston, estudando em Boston, e os outros são menores, né? O que é meu sonho? Meu sonho não é ter criado uma empresa e agora vender, fazer qualquer coisa com ela, pegar o dinheiro e aproveitar, não é nada disso. É dar continuidade a esse legado. Meu sonho é ter empresa, eu criei uma empresa que eu quero que ela perdure no tempo, que ela sobreviva daqui 10 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos, que ela se profissionalize. Nós estamos fazendo isso, nós estamos com a governança corporativa, né? Que ela se perpetue e que ela perdure, né? Amanhã, daqui 50 anos, quem fundou? Foi o português, Alberto Saraiva, eu tinha uma padaria, não sei o quê. Faz parte da vida. O que a gente leva dessa vida, né? A gente não leva grandes coisas, a gente tem que deixar uma história, tem que deixar um legado, né? Você vai na minha empresa, os escritórios todos são salas com o nome das pessoas que me ajudaram, né? Você vai, tem a história lá, né? Minha filha participa contando agora os nossos 25 anos, quer dizer, isso é um sonho, né? Fazer com que essa empresa perdure, se perpetue, que ela sobreviva, que ela continue fazendo essa parte social. E é um desafio também, 200 milhões de clientes podem ir no Habib's, ar-condicionado, recepcionista, nós somos fast food diferente, não tem que ficar carregando bandeja por lá, tem garçom, tem recepcionista, você recebe a conta, tem variedade, o pai toma uma caipirinha, um chopp, a mãe toma um sorvete, quer dizer, é fazer com que essa empresa se perpetue no tempo. Saraiva, boa parte do crescimento da empresa, da expansão do número de unidades, veio também com o modelo de franquias. E muita gente que quer empreender pensa no modelo de franquia como uma saída mais segura para dar o primeiro passo no campo do empreendedorismo. E é sempre interessante a gente falar de valores também. Como funciona hoje o programa de franquia e quanto custa para abrir uma unidade do Habib's? Então, o franchise é a forma que você cresce, principalmente a distâncias, né? Então você tem uma loja em Manaus,
em Belém, acabamos de abrir uma loja agora em São Luís. Você faz isso com parceiros, você faz isso ou com um master franqueado que representa você no estado, ou com o franqueado que tem a loja, né? E isso aí faz com que o franchise é um dos segmentos que mais cresce 2 dígitos. O franchise cresceu nos últimos anos em torno de 16% a 20%, né? A alimentação é o ramo que mais cresce 18%, né? É a forma que algumas pessoas querem ter uma segurança de uma marca, querem ter uma segurança de um esquema de padronização, então procuram essas marcas, né? Aí ela paga uma taxa de franquia, que custa em torno de R$80 mil. Nessa taxa de franquia está incluso tudo, desde a elaboração do contrato de franquia, a captação de funcionários, o treinamento do franqueado, né? A equipe de inauguração, tem toda uma série de coisas que dá a garantia para o lojista para ele estar apto a exercer aquilo ali, né? E aí ele toca a loja, paga um valor de 5% de royalties e 4% de propaganda. Hoje um Habib's depende do tamanho da loja, né? Um Habib's pode custar desde 800, 900 mil reais até 1,5 milhão, 2 milhões, depende do tamanho da loja. Você fazer uma loja de 400 metros, 250 lugares, drive-thru, playground, né? Uma loja com playground para as crianças brincar, custa mais ou menos um valor de 1,5 milhão. Ou você pode pegar uma loja num shopping, 80, 100, 100 e poucos metros, e custa em torno de 900 a 1 milhão. Para manter a padronização, você decidiu montar uma cozinha central, não é isso? E além disso, ter a estratégia da verticalização. O que está por trás desses dois pensamentos? Primeiro, as centrais de produção garante a padronização dos produtos. Então, nós temos 14 centrais de produção espalhadas pelo país. E cada central de produção garante a padronização do produto num raio de 400, 500 quilômetros. Como é que eu levaria os produtos daqui para Manaus? Seria praticamente impossível, tá certo? Então o que tem em Manaus? Tem uma cozinha central, né, que produz todos os produtos padronizados e com as mesmas receitas, e essa cozinha central abastece 10, 15, 20 lojas na região. Essas são as centrais de produção. A verticalização nasceu de uma necessidade, né? Como é que eu vou comprar um sorvete de um terceiro, de uma multinacional, né, que tem altos custos, que tem que mandar dinheiro para fora, que tem que ter executivos caríssimos, né? Isso está embutido no preço. E aí como é que eu vou vender, né, uma casquinha de sorvete premium por 0,98 centavos ou R$1, 1,20? Não dá. Por verticalizar. Tá certo? Quando eu verticalizo, eu consigo fazer isso aí, né? Com qualidade. Veja bem, eu faço sorvete com creme de leite que veio do laticínio. Creme de leite nosso veio do laticínio, né? Pegou o leite lá, tirou, fez o leite, o queijo, não sei o que, sobrou o creme de leite, vai para a sorveteria que faz. E pelo tamanho da produção, pelos números impressionantes, sem dúvida a verticalização ajuda. Mas como a gente está chegando ao fim, eu quero só que você dê um recado rápido para quem está em casa e tem o sonho de empreender, tem o sonho de construir uma trajetória e chegar num ponto, quem sabe, como você chegou. Qual é a dica que você dá? A dica é sempre a mesma. Primeiro, depende do ser humano, né? Por mais simples que a pessoa seja, por menos dinheiro que tenha, você não precisa ter dinheiro para dar certo na vida. Você precisa ter o desejo de você vencer na vida pelas próprias mãos, né? Spielberg disse que não ia conseguir deixar a maior herança do mundo. Qual que era a maior herança do mundo? Ser pobre, ter dificuldade. Ele não ia conseguir deixar isso pelos filhos. O que ele quis dizer? Né? Os filhos nunca iam ter aquele desejo, aquela vontade de vencer na vida. Então acho que a grande dica é essa. Por mais simples que a pessoa seja, por mais... Às vezes nem grau de instrução interfere o que você carrega no coração, esse desejo de vencer, esse desejo de lutar, essa coisa do sonho, né? De querer ser melhor, de ter um diferencial, né? A gente tem que se perguntar qual é o meu diferencial em relação ao meu amigo que trabalha comigo, qual é o meu diferencial em relação às pessoas que estudam comigo. Há que se ter um diferencial. Então acho que o grande sucesso está no ser humano, né? Na sua fé, na sua crença, no seu sonho. Começa tudo por aí. Logicamente depois
tem algumas outras características, por exemplo, né? Mas esse é o mais importante. Como é que pode um português, né, que queria ser médico, construir uma coisa de comida árabe e se tornar a maior do mundo? Não tem jeito isso aí. Só tem jeito isso de uma forma que é sonhando, que é pensando, que é acreditando, que é lutando e principalmente de trabalhando. Eu continuo trabalhando 16, 14 horas por dia. Isso não mudou nada em minha vida, né? E eu faço isso por quê? Não porque eu esteja precisando de alguma coisa, de dinheiro. Eu faço isso porque eu gosto, porque eu tenho vontade de fazer isso. E deu certo. Graças Alberto a Deus. Saraiva, muito obrigado por sua entrevista aqui no Conta Corrente. Foi um prazer, espero ter colaborado e ter dado o recado para os seus ouvintes, né? Para todos eles. Sem dúvida. Muitíssimo obrigado. E a você em casa, muito obrigado pela companhia e até a próxima.